Vamos lá, pessoal, resolver uma questão de equilíbrio lindona, vocês vão adorar, vem embora. Vamos lá. Olha, essa questão é da UPE, uma questão que até o Enem tentou, né, dar uma pegada nessa lógica da questão aí, que é uma questão onde ele dá mais de uma equação e pede equação problema. Agora, olha bem, na hora de digitar aqui, ó, teve um erro, tá? É 2NO2 dando N2O4. Pronto. Aí veja bem, eu tenho a equação 1, a equação 2 e a minha equação problema, que é essa daqui, ó. Essa é a minha equação problema. Então, pessoal, eu tenho duas equações que eu devo somar para chegar nessa equação que vocês estão vendo aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou comparar. Eu tenho aqui, ó, 2NO. Tá vendo? Aqui eu também tenho 2NO. Então eu vou repetir a primeira equação. Vou repetir do jeitinho que ela tá, ó, 2NO mais O2 dando 2NO2. E a constante eu não mexo, a constante é X. Agora, a segunda preocupação minha é com quem? Eu não vejo oxigênio, lembre-se disso, oxigênio eu deixo por último, né? É com o nosso amigo N2O4 que está no produto. Mas aqui eu também tenho ele no produto. Opa, tá fácil demais! Então eu não mexo. Como eu não mexo, ó, vai ser 2NO2 dando N2O4. Aí agora, veja, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai, ó, cancelar, lembrando que K2 é Y, né? Aí, ó, 2NO2 mais O2 N2O4. Então, a soma das equações é o K3. Mas cuidado, aí não é K1 mais K2, não. Quando você soma a equação, você multiplica as constantes, tá? Quando você soma as equações, aí você pergunta, mas Guga, no equilíbrio químico, por que quando eu somo a equação, eu multiplico a constante? Porque, vê, pessoal, a constante de equilíbrio, é bem interessante isso que a gente está falando aqui. A constante de equilíbrio não é um valor numérico direto, assim, apenas, né? É porque a constante de equilíbrio, ela é produto sobre reagente. Então, quando você soma as duas equações, você está, na verdade, fazendo o quê? Juntando dois equilíbrios que acontecem ao mesmo tempo. Logo, é o produto dos equilíbrios. Então, é x vezes y, que está na letra A. A primeira questão de equilíbrio, que é uma questão que o pessoal reclama muito, né? A questão da UPE e tal, mas essa foi bem legal. Vamos lá, vamos para mais. Quanto mais, melhor. E pessoal, tudo bom? Pessoal, garimpando questões, isso mesmo, garimpando questões, eu encontrei uma questão de equilíbrio da Albert Einstein, não precisa nem falar, né? Faculdade de Medicina, muito, muito boa. E aí tem uma questão de equilíbrio que tem uma sacada que vale muito, muito a pena a gente conversar sobre ela aqui, tá? À primeira vista, a pessoa pode até se confundir. E aí minha dica, antes de você ver minha resolução, leia a questão. Tente sentir se você tem dúvida ou não, porque quando você lê e você diz, meu Deus, o que é que isso aí vai lhe ajudar na resolução, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal? Aí, a dica dessa questão para mim, na minha opinião, para você, é o que eu vou lhe falar agora, vê. Eu queria saber se existe equilíbrio heterogêneo entre sólido e gás. Sólido e gás. Vou dar 3 minutos. 1, 2, 3. Pronto, pode responder. Sim, pessoal, é absolutamente possível. A gente tem equilíbrio heterogêneo entre um sólido e um gás, sim. Então, veja, um equilíbrio, ele é chamado heterogêneo
quando envolve mais de uma fase, tá? Então, sólido, gás, líquido, gás, sólido, líquido. Só que tem um detalhe, veja bem. Só é equilíbrio se o recipiente estiver fechado. Se não estiver fechado, vocês não consideram heterogêneo. Então, por exemplo, uma garrafa d'água aberta ali, você não pode dizer que é heterogêneo. Água, porque você não vê o resto. Mas se eu fechar, aí tem água e aquele pedacinho ali que está ali dentro é o gás. Então, por isso que há um equilíbrio heterogêneo. Porque você vai ter o quê? Você vai ter um recipiente fechado, como está na figura aí. Então, a figura 1 e 2 representa um equilíbrio, o quê? Um equilíbrio heterogêneo. Aí, pessoal, só nessa brincadeira já ficou metade da torcida, tá? Já, muita gente já foi embora. Entre carbonato de cálcio, óxido de cálcio e dióxido de carbono. Mas lembre, tá o que, pessoal? Ó, a figura está mostrando claramente. Para ter equilíbrio tem que estar fechado. Então, como está fechado, você considera que tem uma fase gasosa aí. Nesse equilíbrio, verifica-se que a pressão parcial do gás, não sei qual é, né? A pressão parcial, não, né? Do gás, na quantidade de sólidos presentes no sistema e que a constante de equilíbrio para a decomposição CaCO3 é expressa por. Veja, a constante de equilíbrio é só para quem? É só para quem é gasoso ou solução aquosa. E aí teve um detalhe, ele não deu a reação. Aí, ó, ele não deu a reação, muita gente ficou pelo caminho. E aí era só lembrar, decomposição, CaCO3. Sempre que tiver CO3 no produto, tem que ter CO2, exatamente. E aqui sobrou o quê? CaO, que é um composto iônico, metal com não metal, então é sólido. Então, Guga, nessa constante não entra quase nada, né? Exatamente. Só entra o quê? CO2. Então, vai ser CO2 vezes o quê, pessoal? CaO. Sobre quem, pessoal? CaCO3. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Constante, porque é sólido. Constante, porque é sólido. Então, Kc é somente quem? CO2. Então, a resposta é heterogêneo, CO2. Aqui não pode ser homogêneo, aqui não pode ser homogêneo. Agora, vê bem. Ele quer saber, nesse equilíbrio, verifica-se que a pressão parcial do gás depende ou independe de sólido? Independe. Sólido e líquido não mexem no equilíbrio. Sólido e líquido não mexem no equilíbrio. Sólido e líquido não mexem no equilíbrio. Sólido e líquido não mexe no equilíbrio, tá? Sólido e líquido estão em solução, mexeria. Se não está em solução, não mexe. Sólido e líquido não está em solução, então ele não mexe no equilíbrio. Sólido e líquido 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 não mexe no equilíbrio. Foi legal essa? Oi, pessoal. Olha eu aqui para fazer mais questões. Tá legal. Vê, diferente, né? A gente vai fazer agora a questão de equilíbrio em gráfico. Essa sequência tá, ó, tá top, tô adorando. Então vamos lá. Questão de equilíbrio em gráficos, os gráficos de leitura de gráfico. Guga diz: é importante gráfico? Vem. Vamos lá, pessoal. Então, olha aí a questão de gráfico linda, tá vendo? O equilíbrio químico é estudado quando as reações são reversíveis. Para que o equilíbrio químico seja alcançado, a velocidade da reação direta é sempre igual à da reação inversa, podendo ser avaliada em termos da concentração através do cálculo da constante de equilíbrio. Os participantes da reação reversível abaixo encontram-se no estado líquido. No estado líquido. Então, vê bem. Pessoal, a gente tem etanoato de etil e água, ácido etanóico e etanol. Ó, ácido etanóico. Não precisa saber a fórmula não, tá? É só para você
ficar mais feliz. Etanol. Isso é uma reação de esterificação, tá? Aí vai dar o quê? Etanoato de etila e água. Aí vê bem, pessoal, aqui tem uma pegada que é bem legal, né? Aí ele diz, ó, nessas condições, o valor da constante de equilíbrio da reação é. Vê bem, a gente tem aqui, nessa questão, um detalhe fundamental para todos nós, tá? Você tem um equilíbrio químico onde o pessoal está no estado líquido. Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi que eu falei agora há pouco? Sólido e líquido não altera o equilíbrio. E aí, pessoal, vem o melhor da questão. Por isso que ela está aqui hoje. Vê bem. O fato dele ter colocado estado líquido para todo mundo aí, ele está dizendo que isso aí não é um líquido puro. Porque se todos, vê que legal, se todos são líquidos e todos estão juntos, então isso, na verdade, é uma grande solução aquosa. Porque eu misturei todo mundo. Se fosse somente o líquido, aí tudo bem, não entrava não. Mas como estão todos misturadinhos, todos na mesma pegada, então a solução aquosa. Então olha para isso, solução aquosa entra. Então, a etanoato de etila e água, quanto é que vale? Vale 4. Não temos nem o que pensar, né? 4 molar, 4 molar. E quanto é que vale o ácido etanóico e etanol? 2. 2 e 2. Então, quanto é a constante? Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes. 4 vezes 4 por 2 vezes 2. 16 por 4 dá exatamente 4. Então, a resposta da questão 4, letra C. Então, vê, pessoal, o mais interessante dessa questão não foi a questão em si. A questão em si é boba. Resolver aí esse gráfico foi fácil. O mais interessante é perceber essa nuance. Líquido puro não entra no equilíbrio de jeito nenhum. Mas aí está todo mundo junto. Ou seja, está todo mundo na mesma baia. Então, isso é uma solução aquosa. E aquoso e gasoso entra no equilíbrio. Então, por isso que essa questão valeu e vale muito a pena. Se fosse tu, eu anotava. Não confie solamente não. Confie também no que você escreve, no que você vê, para você guardar da melhor maneira possível. Qualquer coisa, entra em contato comigo pelo e-mail que a gente está aqui, tá certo? Valeu, pessoal. Beijos. Até daqui a pouco, né? E aí, pessoal, tudo bom? Agora a gente vai fazer mais uma questãozinha de gráfico. Equilíbrio gráfico é fundamental, tá? Então bora lá, uma questãozinha do vestibular da UERJ. Sempre uma prova muito top, muito bem feita. Então, vem comigo, vamos lá. Vê, pessoal, a questão, essa bela questão aí que você tem, né? Ela tem um detalhezinho que vale a pena a gente estar aqui fazendo. Vê, ele coloca para você nessa questão assim: considere a reação de equilíbrio químico representada abaixo. A gente sabe que equilíbrio é sempre a mesma lógica. Produto sobre reagente, todos elevados aos seus coeficientes, mas eu só uso se estiver em solução aquosa ou se for no estado gasoso. Então, aí os dois estão no estado gasoso, tudo certinho. Como é que eu determino a minha constante aqui para essa questão? Mesmo que ele não quisesse, só para a gente ter aqui, ó, constante de equilíbrio em termos da concentração molar, seria produto, que é quem? NO2 ao quadrado sobre N2O4, tá? Aí ele pergunta, a partir desses experimentos foram registradas as variações das concentrações desses óxidos em função do tempo. Observe o gráfico. E com os dados que você vai obter nesse gráfico, ele quer saber o valor da constante. Então, vê, pessoal, a primeira coisa que eu preciso saber é que
O meu gráfico indica que nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, teve o início do equilíbrio. Oxê, por que, Guga? Porque, veja, foi a partir desse instante que as concentrações ficaram constantes. Não necessariamente iguais, no caso a N2O4 é muito maior, mas você vê que ficaram constantes, elas não se alteram. Então, quando isso acontece, é porque a velocidade do sentido direto é exatamente igual à velocidade do sentido inverso da reação. Então, para eu saber a minha constante, eu tenho que estar no equilíbrio. Então, no equilíbrio, o valor que reflete o N2O4 é 0,3. E no equilíbrio, o NO2, o valor que reflete ele no equilíbrio, é 0,12. Esses valores iniciais a gente não usa, não precisa usar. Então, quem é a minha constante no equilíbrio vai ser produto, que é quem? Cuidado, o produto é NO2, tá? Esse aqui é 0,012. E o reagente, que é N2O4, que é 0,03. Só que com detalhe, NO2 é ao quadrado, porque o produto sobre reagente é elevado aos seus coeficientes. Então, isso aqui dá 0,0, eu acho que é 0,0048. Eita, Guga, tenta colocar aí, aqui ó, 4,8 vezes 10 a menos 3. Aí eu queria, antes de terminar a questão, mostrar uma coisa para vocês. Pessoal, por que Kc foi tão pequeno? Porque o rendimento da reação foi muito baixo. Tanto é que, olha, mesmo no equilíbrio, ó, tá no equilíbrio. Não tá no equilíbrio? Tá. Mas mesmo no equilíbrio, você ainda tem mais reagente. Entendeu? A reação tem mais reagente do que produto no equilíbrio. Quer dizer que ela andou bem pouquinho e entrou em equilíbrio. Ou seja, foi uma reação com um baixo rendimento. Então, toda vez que a minha constante for muito pequenininha, isso quer dizer o quê? Que teve um pequeno rendimento, a reação rendeu pouco. Toda vez que a minha constante for grande, quer dizer o quê? Rendeu muito. Então, a constante de equilíbrio, ela determina o rendimento da reação. Isso é fundamental que a gente lembre, que fique nessa questão aí como a lição da questão. Legal? Vamos fazer outra. Estamos juntos. Vamos. E pessoal, tudo bom? Olha, equilíbrio, a gente tem que dar muitas questões. É importante fazer exercício, muito importante. Então a gente tem aqui uma lista muito variada. A gente tem umas 80 questões de equilíbrio na plataforma da gente aqui, né, no nosso canal do YouTube. E agora eu vou fazer mais umas para a gente ir organizando direitinho, tá? Então, vem cá. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma questão da FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde, uma ótima faculdade e também um ótimo vestibular. Vamos lá. Olha bem. Primeira coisa que a gente vai fazer, percebendo a questão aqui, né? Vamos ler essa belíssima questão. Onde ele diz assim, veja. Um laboratório de pesquisa possui um reator de 4,1 litros, ele me deu o volume, em que os gases hidrogênio, iodo e HI se encontram em equilíbrio. Notou que eu já grifei, né? Ele está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, eu coloco direto na expressão. Que expressão? A expressão da gente é constante Kp, não é? Igual a pressão de HI, que é o produto, ao quadrado, sobre pressão de H2 vezes pressão de I2. Pronto, ótimo. Aí ele diz assim, a uma temperatura de 500 Kelvin, de acordo com a equação abaixo. As pressões parciais de iodo e HI nesse equilíbrio, olha, ele diz que iodo e HI já são determinadas. A do iodo é 0,25. Então aqui eu vou substituir 0,25. E do HI, ele diz que é 4 bar. 4 ao quadrado, né? Aí ele diz, respectivamente, sabendo que a temperatura do reator, a constante de equilíbrio em termos das pressões é Kp, tá? É igual a 160. Então eu chego aqui e substituo para 160. Pronto. Aí agora vamos achar os valores aqui. Pessoal, 160 vezes
0,25 dá 40, tá? Então, aqui eu vou ter 40 vezes a pressão do hidrogênio igual a 16. Então, quem é a pressão do gás hidrogênio? 16 por 40. Então, pessoal, 16 dividido por 40 dá aproximadamente, não, dá inteiro, né? 16 dividido por 40 dá 0,4. Achei a pressão. Aí você olha para mim e diz, pô, Guga, ele quer o número de mol e eu tenho a pressão. E agora, o que é que eu faço? Como a gente vai resolver isso? Aí eu, calma, que tá tudo no controle, vê. Quando eu tenho pressão e quero o número de mol, a gente aprendeu que a gente usa a equação de Clapeyron. O que é a equação de Clapeyron? É PV igual a nRT. Por você, nunca rezei tanto. Onde P é a pressão. Que pressão é essa? É a pressão de hidrogênio, 0,4. O volume é o volume do recipiente, 4,1. O número de mol, se eu estou usando a pressão do hidrogênio, eu vou achar o número de mol de hidrogênio, porque a pressão não é resultado da porrada da partícula contra o recipiente. Então, se a pressão é de 0,4 é a do hidrogênio, então equivale só às moléculas de hidrogênio que estão batendo ali. Então, é o número de mol de hidrogênio. R, veja, outra pergunta que me fazem sempre. Eles não estão dando os valores das constantes, por exemplo, R. Você tem que saber. Como em ATM é 0,082 e ele falou que 1 bar é igual a ATM, então aqui também é 0,082. E a temperatura é 500. Aí vê, pessoal, aí aqui ele foi meio legalzinho, porque 0,082 vezes 500, é só você multiplicar por 0,5, né? Dá 41. Então aqui vai dar 0,4 vezes 4,1 igual a N de H2 vezes 41. Que bom, né, Guga? Que bom fazer essas besteiras. Bati aqui, não coisa. 41. Aí, olha. 10. Então, quem é o número de mol do hidrogênio? 0,4 dividido por 10. 0,04 mol. E aí é só marcar a letrinha C e partir para a tranquilidade. Ou seja, uma questão fora daquela caixinha que a gente conhece e que a gente já está acostumado. Essa foi boa, foi legal. Eu tenho certeza que tu gostasse. Daqui a pouco tem mais. Vou dar um beijinho. E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai resolver agora uma questão de equilíbrio com um gráfico, só que com um detalhe. Não é uma questão que ele deu as concentrações em equilíbrio, não. A gente vai ter que fazer um mecanismo bem interessante. Vem cá. Vamos lá. Vem comigo. Duas tribos. Agora, entendeu nada? Olha, eu vou começar essa questão dedicando uma poesia, música para duas alunas minhas que sempre que eu coloco aqui uma poesia, um texto, algo, elas sempre interagem, sempre falam comigo. Eu acho isso muito legal. Isso é muito estimulante. Para Beca e para Bia e o seu namorado. Para vocês, tá certo? Eu vou ler algo de um cara que na minha geração foi fantástico, que é Renato Russo. Então, eu vou ler só um pedaço em tempos que a gente precisa pensar. O número aqui o nome é 1965, Duas Tribos, e ele fala aqui bem bonitinho assim, ó. Quando querem transformar dignidade em doença, quando querem transformar inteligência em traição, quando querem transformar estupidez em recompensa, quando querem transformar esperança em maldição,
é o bem contra o mal. E você, de que lado está? Vamos lá. Questão para pensar, hein? Mais do que a questão que a gente vai resolver agora. Vem comigo. Olha aí, pessoal. A questão é essa belezura aí. Uma questão da UPE, do SSA, do Sistema Seriado de Avaliação. Então, a gente vai resolver agora essa questão do SSA sobre equilíbrio químico. Presta atenção, tá certo? Por quê, Duda? Porque aqui envolve um gráfico. Esse gráfico que tu estás vendo aí. E esse gráfico, ele é fundamental. Outra coisa também que é importantíssima nessa questão é a equação, tá certo? A equação que segue aí, ela é fundamental. Que equação, Guga? Essa que eu vou colocar aqui, ó. A equação foi dada na prova, tá certo? Na nossa provinha, ela foi dada. É assim, ó. 4 mols de HCl, 4 mols de HCl, reagindo com O2, para produzir o quê? 2 mols de água e 2 mols de cloro. Todo mundo no estado gasoso. Então vamos lá. Isso aí, essa reação foi dada, tá? Então, pessoal, primeira coisa é que o enunciado diz que o reator tinha o quê? 5 litros. Reator de 5 litros, tá certo? Outro detalhe que é importantíssimo é o gráfico mostrando para a gente. Vou botar aqui de outra cor. Olha, o HCl, tá vendo ele aqui, ó? Começou com 1 mol. Legal. Isso aqui é o início do HCl. Aí, no equilíbrio, pronto. Aí aqui é que eu acho que derruba muita gente. Veja, qual foi o momento que chegamos aqui ao equilíbrio? O equilíbrio, pessoal, é alcançado quando as concentrações ficam constantes, tá certo? Então, esse equilíbrio, ele foi alcançado a partir deste momento aqui, ó. Porque no equilíbrio, você tem as concentrações sendo o quê? Constantes. Logo, você tem a velocidade da reação do sentido direto igual à velocidade da reação no sentido inverso. Isso é uma colocação. Sim, Guga, mas por que tu achaste uma maldade? Porque pouca gente percebeu que era um pouquinho abaixo do 0,3, que era 0,2. Então, vê bem, eu comecei com essa informação, que é uma informação muito interessante. Todo mundo viu, mas ontem entrou em equilíbrio quando estava em 0,2. Já o nosso outro participante foi o oxigênio. O oxigênio começou em 0,3, entrou em equilíbrio em 0,1. Então, veja bem, se você teve no início, vamos ver, para o oxigênio, tá certo? Você tem no início quanto? Me diga. No início eu tenho 0,3. E no equilíbrio aqui, ó, terminou com quanto? Com 0,1. Então, é porque, ó, reagiu 0,2. Então, 0,2 mols foi quanto reagiu. Guga, não entendi não. É porque toda reação tem o início, reagiu e o equilíbrio. Se você tiver o início e tiver o equilíbrio, a diferença é exatamente o que reagiu. Então, quanto é que reagiu? 0,2, que é a diferença entre o que ele tinha no começo e o que ele tinha no equilíbrio. Então, com isso, pessoal, eu consigo orientar minha questão de uma maneira bem legal. Ver 4HCl mais O2, dando 2H2O mais 2Cl2, certo? Por quê? Porque tudo depende da proporção. A proporção é 4 para 1 para 2 para 2. Então vamos lá, quanto é que eu tinha no início de HCl? Tinha 1, certo? Tinha 1 mol. Quanto é que eu tinha de O2 no início? 0,3. 0,3 mols. E quanto é que eu tinha, pessoal, de água e cloro? Muito bem, 0. Por quê? Porque eu não tinha produto. Eu só vou ter produto se ele disser na questão, olha, o produto foi tanto. Mas do normal é o quê?
eu não tenha produto. Eu vou fazer um bolo, o normal é que no começo eu não tenha o bolo. Eu só tenho os ingredientes, eu só tenho os reagentes, não é verdade? Então, com isso, a gente sabe que reagiu quanto aqui? A gente sabe, olha, que reagiu 0,2 de quanto? De quem? 0,2 do nosso querido oxigênio. Certo, 0,2 do oxigênio reagiu. Então, vê bem, se reagiu 0,2 do oxigênio, a minha pergunta para você é, quanto é que reagiu da água? 0,4, porque a proporção é 2 para 1. E quanto é que reagiu do cloro? 0,4. Produziu essa quantidade. E do HCl? 0,8. Porque para cada um dele, aqui consome 4. Certo? Então, e agora, Guga, o que é que eu faço? Pronto, agora que a gente já sabe isso, a gente já sabe agora quem vai estar nos equilíbrios. Vamos lá achar o equilíbrio de cada um? Bora, porque achando o equilíbrio, eu uso a minha constante de equilíbrio. Então, vamos lá. Que eu tinha, reagiu 0,8, sobrou 0,2 mols. 0,3, reagiu 0,2, sobrou 0,1 mol. E no produto eu não tinha nada. Como eu não tinha nada, então tudo que reagiu é o que terminou tendo no produtozinho dele. 0,4 e 0,4 mol. Guga diz, agora a gente vai para a constante de equilíbrio. Só que tem um detalhe. Para colocar na constante, lembre-se, é concentração molar, tá? Concentração molar. Por exemplo, quem é a concentração molar do HCl? 0,2 mol dividido por 5 litros. Então, quanto é que você vai ter dele? Você vai ter 0,2 dividido por 5 litros, que vai dar 0,04 molar. Quanto é que você vai ter da concentração do oxigênio? Mol por litro, né? 0,1 por 5 litros. Então, 0,1 dividido por 5 litros vai dar quanto, pessoal? Vai dar 0,02 molar. E dos produtos, os nossos queridos produtos? Nos nossos produtos vamos ter quanto? Você vai ter a água e o cloro, que vão ser exatamente iguais, né? A concentração da água e do gás cloro é exatamente igual, né? Porque eles têm a mesma colocação, mesma quantidade, mesma proporção. Então vai ser quanto? 0,4 dividido por 5 litros. Pessoal, isso aqui dá quanto? 0,08 molar. Pronto. E agora a gente pode finalizar a nossa questão com uma chavezinha de ouro bem bonita. Ó, finalizando, quem é a constante? Produto sobre reagente, todos elevados aos seus coeficientes. Então, aqui vai ser 0,08 ao quadrado, vezes 0,08 ao quadrado, porque os dois estão precedidos de 2 na frente, né? Dividido por, quem é aqui agora? O HCl é 0,04, né? Então, vai ser 0,04 a quarta potência, tem 4 na frente, por hidrogênio, que é 0,02. Pessoal, aí bastava você fazer essa continha bem pequenininha, né? E o resultado dela é 800. E a resposta é letra E. Legal? Então, olha aí. Essa semana aí, uma semana agora, onde você está fazendo o máximo de questões possíveis, né? Para ver o quanto isso é importante. Questão muito, 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 muito interessante. Questão muito legal. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei. Eu gostei demais dessa questão. Eu acho que vale muito a pena.
E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? E a gente vai para mais uma questãozinha bem interessante, tá? Uma questão bem bonita. Bem bonita, exagero, mas é uma questão legal. Constante de equilíbrio. Vê, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que é muito, muito legal. O que é tão legal assim, Guga? É uma relação que existe nas constantes. Veja, se eu tenho aqui uma reação no estilo assim, A mais B dando AB, tá certo? E ele me diz assim, olha, a constante de equilíbrio é K1, certo? Aí olha para você e diz, olha, ó, Luísa, AB dando A mais B. Qual é a constante agora? Veja, pessoal, aqui é a inversa, concorda? É a reação inversa. Então, como eu vou ter aqui uma reação inversa, a gente, no equilíbrio, cuidado com isso, tá? No equilíbrio, a constante inversa é 1 sobre K1. Tá legal? Por que eu estou dizendo isso? Porque no ΔH, quando a gente estuda entalpia, né, termoquímica, lei de Hess, quando eu inverto a equação, o que é que eu faço? Eu mudo o sinal. Aqui não. A inversa é 1 sobre X, tá? Então a inversa de K1 é 1 sobre K1. Outra coisa importante da gente perceber é que quando eu tenho aqui, ó, A mais B dando AB, tá certo? Com todas aqui, todo mundo gasoso, bonitinho, tá? Calma. Aí se eu chegar aqui e multiplicar por 2, 2A mais 2B, 2AB. Pessoal, quando a gente estuda ΔH, quando eu multiplico, né, a equação, eu também duplico, triplico, quadruplico, dependendo de qual foi o valor, o ΔH. Na constante, não. A nova constante aqui, tá, vai ser K1 elevado ao quadrado. Se eu triplicasse, seria elevado ao cubo. Se eu quadruplicasse, seria elevado à quarta potência. Então, é importante a gente lembrar dessas relações que são fundamentais, tá? E a outra relação que eu quero que vocês não esqueçam é essa daqui. Isso aqui ó, foi a primeira, né? Aqui a segunda. E aqui, pessoal, se eu somar as equações, por exemplo, x mais y dando x, y, K1. X, y mais e dando w, K2. Se eu somar as equações, então aqui, ó, xy com xy, não é isso? Aí fica x mais y mais e dando w. Quem é a constante da reação 3? Quando eu somo as equações, eu multiplico as constantes. Então, veja, esse slide eu acho que você deve tirar um print dele, um printzinho dele, e guardar para você. Ele é fundamental. Então, ó, vem cá, vamos comigo. Deixa eu compartilhar mais um pouquinho para você. Aí, olha que interessante. Ele botou na questão o valor de Kp para o equilíbrio. Olha o equilíbrio, pessoal. NO, tá? NOCl, gasoso, né? Dando NO mais 1/2 de Cl2. A 800 graus, ele diz que a constante aqui é 1,8 vezes 10 a menos 2. Aí agora ele diz, olha, o valor numérico de Kp na mesma temperatura para o equilíbrio. Eu vou agora, olha o detalhe, ó. 2 NOCl dando 2NO mais 1 Cl2.
quem é essa nova constante? Pessoal, lembre-se, eu multipliquei por 2. Então, se eu multipliquei por 2, a constante nova vai ser quem? Vai ser K1 elevado ao quadrado. Uma sacadinha da questão, uma questão não tão difícil, né? Uma questão na teoria, realmente. E aí, ó, quem é K1? 1,8 vezes 10 a menos 2, tá? Elevado ao quadrado. Lugar. Agora eu tinha que fazer essa conta, é? Aí também, pelo amor de Deus, né? Claro que tem. Então aqui dá 3,24 vezes 10 a menos 4. E aí, pessoal, uma questão que, se você analisar bem, né? Para os padrões dos vestibulares aí da UPE, que ou não tem resposta, ou então é muito desfocada a questão, ela foi uma questão interessante, porque ela exigiu de você que você apenas soubesse a teoria. E aí, a partir da teoria, multiplicasse 1,8 vezes 1,8, que dá 3,24. E aí era só partir para a festa. Então, olha aí, uma relação de equilíbrio que eu acho que valeu muito, mas muito mesmo, a pena a gente ter visto. Concorda? Então, beijão, estamos por aqui, até a próxima. Oi, pessoal, tudo bom? A gente sabe que a constante de equilíbrio ela pode ser dada em função de duas unidades. Pode ser Kc, quando ela for dada em função da concentração molar, e Kp, quando ela for dada em função da pressão parcial. Agora vamos aprender a fazer o quê? A relacionar essas duas. Como é que eu faço para passar de Kp para Kc e de Kc para Kp? Vamos lá. Vê, pessoal, tem uma formulazinha, tá? Que é Kp igual a Kc RT elevado a ΔN. Ótimo. Então, você faz pela forma direta. Agora, você pode me perguntar assim, Guga, demonstra aí pra gente, que eu sempre tive vontade de saber de onde é que vem essa expressão Kp igual a Kc vezes RT ΔN. Vê, pessoal, aqui a gente vai chegar para uma reação qualquer, tá? Então, veja bem, quando todas as substâncias participam do equilíbrio químico, são gases, podemos sem dúvida usar o quê? Kp. Quando for gás ou solução aquosa, a gente pode usar Kc. Então, vou colocar todo mundo no sistema, uma equação bem conhecida, né? Que é a equação de Haber-Bosch. Tá vendo ela aqui bonitinha, toda prontinha para a gente. Como todo mundo está no estado gasoso, eu tanto posso trabalhar em Kp, como posso trabalhar em Kc. Concorda comigo? Então, vou deixar aqui do lado, ver. Quem seria Kp? Vá. Kp seria pressão parcial do NH3 elevado ao quadrado sobre pressão do N2 vezes pressão de H2 elevado ao cubo. Certo? E quem seria Kc? A gente sabe que Kc também é produto sobre reagente. Então, quem é Kc? Concentração molar de NH3 elevado ao quadrado sobre N2 vezes H2 elevado ao cubo. Pronto. Sabemos essas duas relações e estamos tranquilos. Aí ele diz agora assim para você. Pessoal, veja bem. Com esses gases em um recipiente fechado, ele tem volume, tá? E temperatura constantes. Concorda comigo? Eles estão em um recipiente fechado. Para ter o equilíbrio, tem que ter um recipiente fechado com a temperatura constante. Então, vê, eu vou agora fazer uma relação que vai nos ajudar bastante.
Eu vou usar aqui, ó. Quem é a pressão parcial do nitrogênio? Quem é a pressão parcial do hidrogênio? E quem é a pressão parcial da amônia, do NH3? Para fazer pressão, a gente vai lembrar de quê? Equação dos gases, né? PV igual a nRT. Lembra dessa equação? Então, veja, quem é a pressão do nitrogênio? Pressão do nitrogênio vezes volume é igual ao N. N de quem, pessoal? N do nitrogênio, né? Número de mol do nitrogênio vezes R vezes T. Aí eu vou ter aqui uma saída bem legal para a gente. Eu vou pegar esse volume e passar para cá, ó. Quando eu passar para cá, vai ficar pressão do nitrogênio igual a, ó, número de mol do nitrogênio pelo volume vezes R vezes T. Aí tu já dissesse aí, Guga, lembrei que molaridade é número de mol pelo volume. Então, isso aqui é a molaridade do nitrogênio. Eu vou dizer, muito bem. Então, você já sabe, deduzindo logicamente, que logo, pressão do nitrogênio é o que, pessoal? A molaridade dele vezes o volume, né? Vezes o volume não, vezes R vezes T. Pronto. Aí veja. O que serve para Chico serve para Francisco. Então vai servir para todo mundo a mesma coisa. Não é verdade? E se eu lhe perguntar, quem é então a pressão do hidrogênio? Aí você diz, o Guga, agora ficou fácil. A pressão do hidrogênio vai ser o quê? A molaridade dele vezes R vezes T. Olha, tá vendo? Aí agora vai fazer para a amônia. Vamos fazer para a amônia? Bora. Vamos fazer aqui, ó. Logo, quem é a pressão parcial da amônia? NH3 vai ser quem? Molaridade dela vezes R vezes T. Pessoal, quando eu determino isso, eu dou um passo gigantesco para o que eu quero fazer. O que é que eu quero fazer? Eu quero relacionar. Então, se eu tenho pressão e molaridade, opa, pressão Kp, molaridade Kc, eu vou achar uma saída aí. O que é que eu vou achar aqui? Olha, a concentração molar do nitrogênio, tá? Vai ser quem? Vou botar aqui embaixo. Veja bem. Quem é a concentração molar do nitrogênio? Certo? Ó, tirando aqui, ó, eu estou tirando aqui, ó. Estou tirando aqui a molaridade, tá? Eu estou tirando aqui a molaridade. Então, quem está multiplicando passa dividindo, quem está dividindo passa multiplicando. Então, vai ser quem? Vai ser a pressão dele sobre RT. Uhum. Quem é a concentração molar do hidrogênio? Tá? É a pressão dele. De quem? Do hidrogênio que eu estou trabalhando. Dividido por RT. E quem é a molaridade da amônia? Uhum. É a pressão da amônia, pressão parcial da amônia que eu estou trabalhando, dividido por RT. Meu povo lindo, agora que eu tenho tudo isso, eu vou para a última etapa. Quem é Kc? Ó, vou botar até da mesma cor para você não se confundir. Quem é Kc, pessoal? Ó, ó, Kc aqui, ó. Tá vendo? Então, quem é Kc? Vamos lá. Kc vai ser. Olha, estamos aqui. Produto. Produto é NH3. Então, vai ser, olha que legal. Pressão de NH3
pressão de NH3 sobre RT, certo? Tudo ao quadrado, porque aqui produto sobre reagente, né? Ali o NH3 é ao quadrado. Quem é o N2? Vê, N2 é pressão de N2 sobre RT, que multiplica pressão de H2 vezes RT. Meus amados e queridos alunos, veja, fazendo toda essa relação que você está vendo aqui, ó, olha para cá, de amarelo. Pressão de NH3, pressão de N2 e pressão de H2, isso é o quê? Isso é KP, não é verdade? KP. Então, aqui agora, eu posso dizer para você que KC é igual. Olha que legal, legal. Vê que legal. Eu vou dar uma ajeitada aqui, ó. Ó, vai ser RT e RT, né? Então, vai ser pressão de quem? De NH3 ao quadrado sobre pressão de N2 vezes pressão de H2. Guga, e o RT? Agora sim, ó. Vou dividir. Aí aqui vai dar, repete a primeira, né? Inverso da segunda. 1 RT elevado a quanto? Menos 2. RT ao quadrado, né? E RT. Então aqui, ó, isso ó, acabei de fazer a relação. KC igual a KP quem? Aí, ó, aqui vai ser 1 sobre RT elevado a menos 2. Quando eu quero fazer para qualquer reação, aí eu vou fazer uma relação direta. Como? Eu vou chegar e vou dizer a você assim, logo, V, passa KP para o primeiro membro, entendeu? Aí, ó, KP é igual a KC, que multiplica RT elevado a delta N. Onde? Agora, o melhor momento da gente lembrar, né? Onde a gente vai lembrar o que aqui? A gente vai lembrar que se KP é igual a KC vezes RT elevado a delta N, KC, KPR é uma constante dos gases que vale quanto? 0,082 se o gás estiver em atm, ou 62,3 se ele tiver em milímetro de mercúrio. T é a temperatura em Kelvin. Não é lindo? E ΔN, Guga? ΔN é a variação do número de mol do produto menos número de mol do reagente. Então, por exemplo, se eu tiver uma reação assim, ó, H2 mais Cl2 dando 2HCl, quem é o ΔN? Aí você vem aqui, ó, 2 menos, quanto é que eu tenho no reagente? 1 com 1, 2. Então, ΔN igual a zero. Se ΔN é igual a zero, ó, Kp igual a Kc vezes RT elevado a zero. Kp igual a Kc. Então, a nossa pegada é essa, tá? Sempre que você tiver uma relação de Kp e Kc, basta que você veja o número de mol. E preste atenção, se está todo mundo gasoso. Então, nessa questão, ele quer saber qual a relação em que Kp é igual a Kc. Vamos fazer? Ó, na letra A, quem é o ΔN?
2 com 1, 3. 3 menos 2, 1. Não é. Porque, vê, para KP ser igual a KC, eu tenho que ter o quê? KP igual a KC vezes RT elevado a ΔN. ΔN tem que ser zero. Então, se ΔN for igual a zero, aí sim, KP igual a KC. Nesse caso, não foi. Na letra B, ó, eu tenho quanto? 2 menos 4. Então, é menos 2. Tá? Aí, aqui agora, na letra C, eu tenho 2 do produto menos 2 do reagente, 0. A resposta é a letra C. Mas calma, bora lá. Na letra D, eu tenho, olha o ΔN, 2, tá? Menos, aí o cara, eita, tem duas respostas. Meu amigo, aqui, ó, olha, aqui é sólido. Guga, sólido e líquido não entra. Então, não vale, tá? E na letra E, ΔN é 2 menos 1 igual a 1. Então, a resposta, como ele queria igual, é a letra C. Então, vê, pessoal, eu demonstrei, né? Mas eu demonstrei só mais para você saber de onde é que vem, né? Não é uma coisa assim, não é do além, não. Mas não precisa se preocupar com isso, não. O importante é que você saiba resolver direto a questão. Legal? Não foi bom? Eu achei.